Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre casa de festa. E eu tô achando que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande porque eu escrevi muita coisa pra falar com vocês. Se ficar grande, eu vou dividir em dois. Eu coloco um hoje e o outro na semana que vem, ok? Mas vamos ver como é que vai ser isso tudo. As questões são o seguinte, eu vou falar um pouco assim das coisas que você tem que pensar antes de fechar com uma casa de festa, porque tem vários detalhezinhos que a gente acaba não pensando, passa despercebido e pode ser um problema mais pra frente. Então eu vou fazer com a minha colazinha aqui, gente, porque eu fui anotando todos os detalhes que eu fui lembrando que eram importantes antes de você fechar. Primeiro eu vou falar algumas coisas que eu acho assim que vocês precisam ficar de olho antes de fechar a casa de festa. Uma coisa que eu falaria para vocês: tentem buscar referências, perguntar para todo mundo que você conhece se a pessoa já conhece essa casa, dá uma procurada na internet. Procura saber como é o boca a boca dessa casa, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma casa que assim é muito bem falada no mercado e que eu, quando fiquei conversando com outras pessoas, não gostei do modo que elas levavam as coisas. Tudo tinha que ser feito pela casa. Se você quisesse alguma coisa diferente na decoração, não podia. Se você quisesse um guardanapo diferente, não podia. Era tudo muito restrito. E assim, eu acho que casamento é algo muito pessoal. Acho que tem que ter o dedo seu. Assim, opinião minha. Então, procura saber, porque assim, às vezes pro mercado é uma puta de uma casa maravilhosa e na hora que você vai descobrir no boca a boca, não tem muito a ver com o que você espera que seja no dia do seu casamento. Outra coisa, procurem, sei lá, no Reclame Aqui, joguem na internet, vê se tem alguma reclamação, se a casa é bem falada, procure saber da casa antes de fechar. Uma coisa também que eu falaria pra vocês ficarem de olho: às vezes vocês vão na casa e acham um preço maravilhoso. Ai, a casa é mega barato, o sítio é mega barato, e quando você vai ver, ele não tem estrutura nenhuma. E você vai ter que arcar com toda essa estrutura. Como, por exemplo, não tem banheiro suficiente para os seus convidados, não tem iluminação, você tem que ver a iluminação. Uma coisa muito importante que muita gente esquece é gerador. É sério, gente, vê se a casa tem gerador. Eu escutei várias histórias de casa que não tinha gerador. A luz acabou no meio do casamento e digamos que acabou o casamento. E se for no meio da noite, pior ainda, porque aí sim que vai acabar o casamento. Então, fique de olho se a casa tem gerador e, gente, isso é importante. Gente, eu fiz uma lista aqui agora com cada coisinha que, assim, eu lembrei que é principal, assim, de vocês tomarem cuidado antes de fechar o contrato. Saberem se a casa disponibiliza essas coisas ou não. Então, assim, eu vou lendo para eu não esquecer e deixar sem falar. A casa suporta o número de pessoas que você precisa? Cabe o número certo nessa casa? Tem banheiro suficiente para esse povo todo que você quer? Porque, por exemplo, imagina ser uma festa de 200 pessoas e ter um banheiro para mulher e um banheiro para homem. Acho que assim é uma coisa legal de vocês ficarem de olho também. Outra coisa, se tem gerador. Gente, isso é muito importante. Dá uma olhada, vê se tem gerador. Se ela já tem estrutura de iluminação, assim, a pista de dança, se você quer contratar um DJ, ou se a casa de festa já tem DJ, ela já tem essa estrutura de iluminação. Porque, por exemplo, hoje em dia tem muito casamento em sítio e não tem essa estrutura e é algo que você vai ter que se preocupar depois. A questão de limpeza. Tenha uma cozinha adequada para o buffet, caso seja outro buffet, um buffet que você contrate por fora. Essa cozinha tá adequada a esse buffet? Às vezes também tem buffet que já vem com tudo preparado para chegar e montar no espaço, que foi o caso do meu. Então assim, mas são coisas que você deve se preocupar. Recepcionista, já tem uma recepcionista? Segurança. O espaço é climatizado? Porque, por exemplo, isso eu digo assim, depende também da época que você vai casar, da onde você vai casar.
Mas se o lugar é muito fechado e você vai casar em janeiro, no Rio de Janeiro, é bom pensar que é bom ter ar-condicionado, né, no lugar, porque senão, né, a pessoa vai ficar suando, não vai ser uma coisa muito legal. Outra coisa, se tem mobiliário, tem casa de festa que não tem cadeira, não tem mesa, você tem que contratar depois. Então dá uma olhada se já tem todo o mobiliário, se já tem mesa do bolo, mesa do chá, o que a casa oferece de mobiliário para vocês. E quantas pessoas suporta sentado. Outra coisa para vocês ficarem de olho. Outra coisa, você quer que a sua festa tenha uma banda, tenha músicos, ou aqui no Rio tem muito samba, escola de samba. Vê se a casa pode ter. Até porque teve até uma coisa que eu vi até na casa de festa, que tinha uma menina que ia contratar pra botar um robô do tamanho tal. E assim, a casa não tinha um pé direito do tamanho que suportasse lá o robô. Então assim, tem alguma coisa grande que você queira que tenha na festa e você não sabe o pé direito, sabe? Umas coisas assim que tem que se preocupar. E, por exemplo, tem lugar que não aceita banda, tem lugar também que não aceita banda, mas não tem uma estrutura para essa banda. Outras coisas aí para você ver. Já tem projetor, telão, porque às vezes você quer projetar alguma coisa, é bom saber se a casa já tem, porque aí você já pode se programar, ou se dá pra levar, ou também tem casa assim que aceita você levar e tem casa que não aceita. Por exemplo, essa casa que eu falei, ela não aceita que você leve, tem que ser pela casa. Então, fica de olho. Tem mesa para bolo, tem mesa para bem casado, já falei a questão do mobiliário. Se tem suíte para noiva, muitas casas aqui no Rio já tem suíte para noiva. Isso é uma coisa legal porque assim a noiva não precisa se preocupar com o dia da noiva, no caso, né? Se a casa, ela pode se arrumar na casa mesmo. Eu preferia não me arrumar, porque eu sou enxerida, eu ia querer ver como é que tava a festa, o que estavam fazendo na decoração, então eu preferi não me arrumar na casa de festa. Mas tem casa de festa que oferece e isso é bom e dá uma economizada. Se tem estacionamento, quantos carros podem estacionar nesse estacionamento, se tem manobrista. No meu caso não teve, mas assim, a casa de festa era do lado do meu condomínio, então eu tinha falado, galera, para lá no condomínio e vai andando, entendeu? Então assim, mas foi uma coisa que eu me preocupei também do pessoal estacionar, até porque era na praia, sábado, então ia ficar meio complicado para estacionar. É uma coisa, assim, importante para vocês se preocuparem. Outra coisa é a localização. É um lugar fácil de chegar, ou é uma casa, por exemplo, eu vi uma casa de festa que era horrível de chegar. As pessoas não conseguiam se achar e ficavam meio que no meio do morro pra subir, o carro, sabe, era muito íngreme, era ruim de chegar. São coisas assim, importantes para vocês verem. Aí entra se já está incluído decoração, se já está incluído buffet. Na minha casa de festa já estava incluído decoração, mas eu paguei assim um tanto a mais pela decoração. E o buffet, infelizmente eu não gostei do buffet da casa, então eu preferi contratar outro buffet. Mas tem casa que não aceita que você contrate buffet por fora, ou se for com a decoração sai mais caro. Por exemplo, na casa que eu fiz, se eu fizesse sem a decoração, o valor da casa saía mais caro. Então, assim, é uma jogada mesmo pra acabar fechando a decoração. Graças a Deus a decoração era ótima, eu adorei ter feito com eles. Mas tem casa que não aceita você fazer com outra pessoa a decoração. Então são coisas que é bom ficar de olho. E tem casa também que, assim, se você fizer com outro buffet ou com outros fornecedores, eles cobram... Acho que, pelo que eu vi, era 30% a mais do valor. Assim, tem casas que vão cobrar um valor a mais por você não fazer com os fornecedores deles. Entenderam? Se a casa tiver buffet, peça para fazer uma prova. Foi na prova que, assim, eu não gostei do buffet da minha casa. E eu já
já estava com outro em mente que eu tinha gostado muito. Então eu acabei fechando com esse outro buffet, mesmo sendo um pouco mais caro. Assim, eu pelo menos prefiro às vezes pagar um pouquinho mais caro, mas saber que é de qualidade, que é algo que eu quero, do que fechar só pelo preço. Então, assim, se você for assim também, entendeu? Dá uma olhada, vê se tem prova na casa de festa. Tem muita casa de festa também que já tem a decoração incluída no preço, e eles têm um dia em que eles decoram a casa para você ir lá ver como fica o espaço decorado. Então, assim, perguntem que dia que vai ter a decoração ou que dia vai ter a prova do buffet, para vocês conhecerem também os fornecedores da própria casa. Mais uma coisa, se o espaço é aberto, ao ar livre, tem possibilidade de toldo, a casa oferece toldo ou você tem que ver por fora, como funciona caso chova.